Gente, vamos começar a nossa segunda sessão. Esse painel ele vai tratar de Internet das Coisas, que é um dos temas, ou se a gente quiser chamar também de tendências, considerada das mais relevantes dentro do W3C atualmente. No documento que o W3C publica geralmente no meio do ano, em junho, onde ele aponta o que ele chama de headlights, o Web das Coisas entrou como uma dos temas mais relevantes, que, inclusive, o W3C criou um grupo para discutir o tema Internet das Coisas, Web das Coisas, obviamente com o foco de considerar a Web das Coisas a melhor plataforma de troca de dados e de interface com usuários para a Internet das Coisas, né? E é por isso que nós decidimos que esse tema deveria ser abordado aqui num plenário dentro do W3C. Não só isso. O W3C também, no Brasil, ele está trabalhando esse tema e em breve nós vamos anunciar o Lab Web, que é um laboratório para experimentação de tecnologias da web, e é um laboratório que será um laboratório aberto para a comunidade. Então, se vocês quiserem participar desse laboratório, fazendo experimentações de tecnologia na web e apontando best practices, esse laboratório vai ser um laboratório de experimentação. E um dos projetos que nós vamos, não sei se é a melhor palavra, mas talvez incubar dentro desse laboratório web, é um projeto de Internet e Web das Coisas, que nós já estamos construindo com alguns parceiros as principais especificações acerca disso. E nada melhor para moderar essa sessão sobre a Internet das Coisas da pessoa que está responsável pela criação e lançamento do Lab Web, e também para tocar o projeto de Internet das Coisas, que é a Isadora Córdova, ou popularmente conhecida como IASO, né? Ela vai coordenar esse debate, né, porque também, não só porque ela está mexendo com isso, liderando essas coisas dentro do W3C de alguma forma, mas porque também ela é do W3C e é importante que a gente possa deixar para vocês a nossa opinião e visão sobre esse assunto, né? Por isso que a IASO, né, foi chamada para coordenar esse painel. A IASO ela é formada em Design pela Universidade de Brasília, tem pós-graduação em Planejamento Estratégico pela Fundação Getúlio Vargas, trabalhou bastante tempo como consultora em Brasília e resolveu se aventurar por São Paulo depois de um longo tempo, né, que se cansou da seca do Planalto, e aí veio para cá, eis que seca também, né? Não quer dizer que é ela que trouxe a seca, senão, né, vai ser... ela leu muito Vidas Secas, é verdade. Bom, então, passo a palavra para a IASO, que vai coordenar a partir de agora e chamar os convidados para esse painel. Bom, quando o meu querido chefe me passa essas tarefas terríveis, tipo, IASO, você vai falar de OT, eu fico, meu Deus, e agora? Eu sou designer, estou lascada. Aí, o que a gente fez? A gente montou uma mesa que pudesse contemplar o conceito de Internet das Coisas de uma maneira multivisão. Porque a Internet das Coisas não é uma coisa. Todo mundo parece que fala de Internet das Coisas que nem falava de Big Data, né? Oh, Big Data. Aí conhecia vários aspectos do Big Data e ia aprofundando. Então, quando a gente fala de IoT, parece que é uma coisa só, mas, na verdade, a IoT é um conjunto de atividades que completam esse conceito que está todo mundo falando e que tem vários aspectos. Tem o aspecto de mercado, tem o aspecto de desenvolvimento e o aspecto da infraestrutura, que são os que mais saltam aos olhos quando a gente fala de IoT. Por isso, a gente chamou 3 pessoas aqui, cada uma pertencente a um segmento e especialista em uma dessas coisas, para dar o depoimento e incentivar o debate da gente sobre esse tema que está todo mundo falando.
E antes que vocês me perguntem o que a web tem a ver com a IoT, o W3C tem um grupo só para discutir a web das coisas. Como a gente consegue integrar as coisas com essa interface, essa plataforma linda que a gente conhece, que a gente trabalha, chamada web. Então, a gente trouxe aqui 3 pessoas para chamar a atenção de vocês, que são pessoas interessadas na web, para esse futuro que já é tão presente. Eu vou chamar aqui no palco o Moreiras. Eu vou ler, porque minha memória é horrível. O Moreiras é gerente de projeto e desenvolvimento da NIC-BR. Ele coordena o IPv6.br, que é uma iniciativa de disseminação do IPv6 no país. Ele é responsável pela disponibilização da Hora Legal brasileira, via NTP, pela realização de estudos sobre a web, pelo Sapiens BR, que é um portal para divulgação de conteúdos de vídeo de qualidade em português, e por treinamentos direcionados a provedores de internet. Então, Moreiras, eu vou chamar também... Desculpa, galera, minha memória não tem como gravar, é muito currículo. Vou chamar o Thiago Rondon, que é CEO da Bedatum. Ele é CEO da Bedatum, que é uma empresa brasileira que traz soluções inovadoras em segurança e gerenciamento de dados em nuvem. Ele também faz parte da Aware, que desenvolve soluções baseadas em tecnologias livres e possui diversos produtos envolvendo software livre e dados abertos. Ele é desenvolvedor de software, que já participou de diversos projetos abertos, como o kernel do Linux, FreeRadius e Perl. E vou chamar também o professor Marcelo Pimenta, que é professor de Gestão da Inovação. O Marcelo é professor de Gestão da Inovação no MBA de Marketing Digital e de Design Thinking, no MBA de Gestão de Mercados da ISPM. É criador do curso Laboratório de Startups, do Centro de Inovação e Criatividade da ISPM. Escreve sobre inovação e empreendedorismo toda segunda-feira no Estadão PME. É consultor credenciado ao Sebrae Nacional em Negócios Digitais. E mais quase uma página de currículo aqui, que eu vou encurtar, porque senão a gente não debate, né? Vou começar pelo Moreiras, que vai fazer uma pequena apresentação conceitual, e depois o Thiago vai falar um pouco, depois o Marcelo, e a gente quer que vocês levantem o debate para esse aspecto da internet. Bom, gente, quando a IASO chega e passa essa tarefa difícil de falar sobre a internet das coisas, a gente pensa, não, mas eu trabalho com um pouco mais de infra, de internet, né? Tem que falar de web, é difícil também. Mas vamos lá, a gente vai tentar fazer uma conceituação, como introdução ao painel, dizendo de onde vem a internet das coisas. Então, eu vou apresentar uma visão evolutiva, uma visão de um cara que trabalha com engenharia de internet. Como que a internet surgiu? A internet surgiu como lá na final da década de 70, por ali, num projeto da DARPA, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Eles queriam fazer uma rede que fosse resiliente, né? Uma rede resiliente a falhas. Era a época da Guerra Fria, era uma época onde você não tinha essas redes de comutação de pacotes que a gente usa hoje. Você tinha as redes de telefonia convencionais, que eram como que com chavinhas que você liga para um lado, fica fio de um lado para o outro, né? Então, a internet, a comutação de pacotes foi uma grande inovação, porque a rede passou a ter vários caminhos diferentes, então ela passou a ser resiliente. Mas o que interessa bastante aqui na nossa visão é que era uma rede de computadores. Que computadores? Era uma rede que interligava computadores que estavam lá nos centros de pesquisas que trabalhavam para os militares norte-americanos. Eram computadores de grande porte, mini-computadores ou computadores de grande porte. E o pessoal estava interessado em quê? Em compartilhar tempo de processamento desses computadores. Era para isso que a ARPANET, que depois virou a internet, servia no final.
compartilhar tempo de processamento de computadores. Então, temos uma ilustração. Esse desenho aqui era um desenho daquela época, de um dos primeiros diagramas da rede, né, com 3 nós, ali, 3 centros de pesquisa interligados. Ainda era um negócio bastante simples. E a internet foi evoluindo, né? Várias aplicações foram sendo inventadas que foram tornando ela cada vez mais útil. Então, sei lá, o e-mail vem até de antes da internet, vem de outras redes, mas vamos colocar o e-mail aí. A web foi uma das grandes invenções que popularizou a internet. Hoje muita gente confunde a web com a própria internet, só conhece a web como aplicação da internet. Muitas vezes as outras aplicações, hoje ela tem uma casca, uma coisa que a gente usa elas por meio da web, né? Através da web. O e-mail, a gente usa um webmail e assim por diante. Então, a web. Daí veio o comércio eletrônico, vieram os buscadores, vieram as outras tecnologias também, como rede sem fio, depois as músicas na internet, os vídeos na internet, os telefones conectados, VoIP, etc. Hoje, o que a gente tem? A internet é muito mais uma rede de pessoas. Ela continua sendo, lá na base dela, uma rede de computadores, claro, no nível mais básico. Mas ela passou muito mais a interligar pessoas e comunidades, né? Então, a gente teve uma evolução aí no uso da internet da época da invenção dela, da época em que ela ligava só computadores de grande porte lá nos institutos de pesquisa. Aí eu quero trazer um conceito que um cara chamado Mark Weiser, lá no final da década de 80, inventou. O que ele falava? Eu vou ler aqui, literalmente, a tradução lá da citação dele, né? A computação ubíqua é a terceira onda da computação, que está apenas começando. Primeiro tivemos os mainframes, compartilhados por várias pessoas. Estamos na era da computação pessoal, era lá no final da década de 80, né? Na era da computação pessoal, com pessoas e máquinas estranhando umas às outras. A seguir vem a computação ubíqua, uma definição dele. Era a era da tecnologia calma, quando a tecnologia recua para o pano de fundo das nossas vidas. As tecnologias mais importantes são aquelas que desaparecem. Elas se integram à vida do dia a dia, ao nosso cotidiano, até serem indistinguíveis dele. Então, que conceito que ele criou? Ele falou, os computadores antes eram mainframes, coisas complicadas. Hoje a gente usa computadores pessoais. Hoje a gente ainda tem um pouco disso. E a gente estranha a tecnologia. A gente tem que fazer um esforço ativo para aprender a usar a tecnologia. Ela é um negócio difícil. É um negócio que a gente precisa de, sei lá, um manual para usar um computador ou coisa assim. Mas isso tende a ser cada vez menos verdade no futuro. Os computadores vão tender a ficar invisíveis. Eles vão se integrar nos objetos, no cotidiano, no nosso dia a dia e vão sumir. Né? Vão desaparecer. Então, ele fez essa previsão, criou esse conceito novo no final da década de 80. E a gente pode expandir esse conceito agora olhando a internet. Então, a gente viu 2 fases da internet. Ele falava de 3 fases da computação, a gente pode também ver essas mesmas 3 fases na internet. Tinha aquela fase inicial, onde a gente tinha internet ligando computadores de grande porte, tal. Isso nunca morreu, mas evoluiu para uma fase onde, acima dos computadores, estamos nós, pessoas e comunidades sendo ligadas, e a gente está começando a viver uma nova fase, com a internet interligando também outros tipos de dispositivos, os computadores ficando invisíveis e sendo embutidos em outros dispositivos, e a internet começando a interligar tudo, e cada vez mais ela fica mais fácil de usar, as tecnologias ficam mais simples. Você compra hoje um celular, um iPad, um iPhone, um Android qualquer, você não precisa de um manual para usar aquilo lá. É automático, né? Minha filha de 4 anos usa lá um tablet dela sem nenhum problema, não sabe nem ler, faz buscas no Google, acha os videozinhos no YouTube. Assim, você dá na mão, o negócio funciona, né? Aliás, minha filha me ensinou, eu comprei um Kindle com touch, e eu tinha uma lista de livros lá, né? Baixei uns livros para ele, eu não conseguia ir para a página 2. Cadê o botão de next e tal? Eu dei na mão da minha filha e minha filha fez assim, ó, né? Virou de página. Eu falei, estou ficando velho, né? Que legal. Mas é natural, né? As tecnologias vão ficando cada vez mais simples de usar. Tem gente que diz que no futuro a gente vai ser como os deuses da mitologia.
Então, os deuses da mitologia lá faziam coisas impressionantes, tinham super força, moviam objetos com o poder da mente, transformavam coisas em outras coisas. Há quem pense que no futuro a gente vai ser como os deuses da mitologia. Quem fala isso é um cara chamado Michio Kaku, Kato, acho. Um futurista e um cientista, um físico que escreve vários livros sobre o futuro, tal, ele faz essa previsão. Não que a gente vai desenvolver poderes mágicos. Não, imagina que hoje você tem o Google Glass, talvez vai virar um Google Lens, talvez vai virar um implante, não sei como que vai ser, mas o computador vai estar integrado com você de forma invisível, e os objetos também vão estar com computadores. Você vai, com o seu poder da mente, com o seu pensamento, com o movimento de olho, com alguma coisa imperceptível, você vai dar um comando, alguma coisa vai se mexer, a porta da sua garagem vai abrir, seu carro vai sair andando, sei lá. Né? Então, o que vai fazer com que a gente tenha poderes mágicos no futuro não é mágica, não é religião, é a ciência. Né? Você vai ter, sei lá, objetos construídos de nanotubos, com material inteligente, que você vai conseguir transformar um objeto no outro, tudo integrado, tudo conectado à internet. Então, a gente pode viver um futuro aí bastante estranho e que vai parecer mágico até ao que seriam os nossos olhos hoje. Né? E como que isso está se dando na prática? Né? Por que isso acontece? Porque hoje a gente tem computadores, tem processadores, microprocessadores embutidos em tudo. Então, os processadores ficaram pequenininhos, baratos, e você consegue embutir ele em tudo quanto é tipo de objeto que não é inteligente e faz o objeto virar inteligente. Então, do ponto de vista de um engenheiro, a gente hoje não tem mais um carro, a gente tem um computador com rodas que, por acaso, leva a gente para um lugar ou outro. A gente não tem mais um telefone, né? A gente tem um computador que, por acaso, serve também para fazer ligações. E assim por diante. A gente tem computadores aí em tudo. Né? Do ponto de vista do usuário comum, é o contrário. Né? Os objetos estão com computadores embutidos, mas o usuário não enxerga mais que são computadores ali. Enxerga simplesmente os objetos do dia a dia, mas estão lá. Né? O que mais que a gente tem? Mesmo quando o objeto não é inteligente, a gente tem essa história das etiquetas de RFID, né? Identificadores. São pequenos circuitos eletrônicos acessíveis por sinais de rádio, por sinais eletromagnéticos, que permitem armazenar informações ali de forma passiva. Então, você coloca isso daí, é muito barato, muito pequenininho, você pode colocar isso, por exemplo, em produtos que você compra no supermercado, e daí você faz um carrinho inteligente que consegue somar os preços ou te sugerir produtos novos, você embute isso no passaporte, faz o passaporte eletrônico, você põe isso num brinco de um animal para controlar todo o processo lá de pecuária, você coloca isso em N objetos diferentes. Então, esses objetos ou lugares onde essas etiquetas vão não se tornam objetos inteligentes, mas fica muito mais fácil para os objetos inteligentes entenderem o mundo ao redor deles. Então, a tua geladeira pode saber tudo que tem lá dentro, né? O carrinho do supermercado pode saber tudo que tem lá, pode ter uma reposição automática, assim por diante. Fica fácil dos objetos inteligentes interagirem com o mundo. E o terceiro componente aí dessa coisa toda é a história das redes e da própria internet ser ubíqua hoje. Ela está em todo lugar. Né? Redes ubíquas e pervasivas. Quer dizer, está em todo lugar a rede. Ou tem uma versão cabeada, ou tem algum tipo de rede sem fio, Wi-Fi, Zigbee, Ciclopan, sei lá o quê. Ou você tem a rede 3G com celulares. E os celulares têm ainda uma vantagem adicional. O celular, além dele poder ser uma espécie de controle, uma interface, se ele faz uma interface fácil para você acessar outros objetos, ele também funciona como uma espécie de hub para objetos mais simples. Ele pode funcionar como um hub de conexão à internet. Então, você pode ter objetos falando com o celular via Bluetooth, via fio, via outras tecnologias mais simples ali, e o celular cuida da ligação com a internet. Ou você pode ter objetos ligados diretamente à internet. E isso traz já diversas aplicações para a gente já possíveis atualmente. Então, você pode ter, sei lá, automação residencial, você pode ter objetos vestíveis, você pode usar um relógio que monitora a tua pulsação, tua pressão, sei lá o quê, avisa teu médico em caso de problemas. Você pode ter veículos que falam entre si automaticamente, veículos guiados automaticamente, que se comunicam no trânsito, avisam os outros de acidentes, de frenagem, de sei lá o quê. Você pode ter várias coisas interessantes aí. E onde que entra o web nessa história? Né? Até aí eu falei de internet das coisas, tentei dar uma visão histórica do negócio, tentei apresentar como
como uma evolução natural da internet, aí, dado o desenvolvimento da tecnologia. E onde que entra o web nisso? Qual a diferença de internet das coisas e web das coisas? O web entra justamente na interface disso daí. Quer dizer, uma das possibilidades de interface para esses dispositivos é você usar uma interface web, você usar HTTP para fazer a comunicação com esses dispositivos, você usar arquitetura ROA para fazer, ou você usar conceitos de web semântica para dizer que informações estão disponíveis nesses dispositivos e conseguir acessar isso por protocolos web já bastante conhecidos e padronizados e fáceis de usar, né? Então, esse é o conceito da web das coisas e ela pode ser muito útil e facilitar muito a internet, a evolução da internet das coisas. Tá, vamos imaginar um pouquinho como pode ser esse negócio. Eu vou aproveitar aqui uma historinha que foi escrita pelo D.M. Getsko em um artigo no Estadão na semana passada. Aí. Ele escreveu um artigo sobre a internet das coisas, colocou uma historinha, e eu vou ler aqui a historinha, é bem curtinha. Então, é assim, estou voltando para casa. Imaginemos talvez o ano, sei lá o quê, 2020 e tal, né? Colocando futuro. Estou voltando para casa, meu carro segue pela rua, talvez seja um carro automático, talvez você não esteja dirigindo, esteja acessando a internet, fazendo compras na hora que o carro está indo sozinho, né? Então, o carro vai lá, respeitando os pedestres que atravessam na faixa, os ciclistas que andam ao lado, né? E o meu relógio, que tem a minha agenda, notou que, por acaso, hoje é meu aniversário. E, para fazer uma surpresa, o relógio avisou a geladeira e o relógio avisou meus amigos próximos do fato. E a geladeira apressou-se a pedir cerveja, né, a reabastecer o estoque de cervejas, e ainda por cima encomendou meu bolo preferido, que é o bolo de nozes. A adega encomendou uma dúzia de garrafas de vinho alentejano, de bom custo-benefício, aliás, eu concordo pessoalmente com essa escolha, né? E estava indo muito bem, o carro estaciona, após avisar a garagem, o portão, obviamente, abriu automaticamente, o elevador já estava lá no andar certo, parou no andar certo, não preciso fazer nada, né? Eu entro na minha casa e me surpreendo lá com todos os meus amigos me cumprimentando, enquanto o equipamento de som automaticamente dispara lá um parabéns para você e uma série de músicas festivas para acompanhar, obviamente. Só que a informação vazou, né? E uns amigos do alheio lá souberam e conseguiram hackear o código do prédio, entrar lá, e agora estão convocando todo mundo para se amontoar no banheiro, enquanto fazem aquela limpeza no apartamento. Eu ainda consigo ouvir o equipamento de som pedindo por socorro enquanto é desligado, né? E aí? A internet das coisas é um sonho, é um pesadelo, né? Vamos aguardar para ver. A gente tem que ter alguns cuidados. Do ponto de vista de infraestrutura da internet, uma coisa com que eu pessoalmente tenho trabalhado bastante, um dos cuidados é a implantação de IPv6. A gente não tem números IP suficientes hoje para interligar mais dispositivos na internet, nem mais computadores, muito menos outros dispositivos. Se a gente quer que os dispositivos interajam autonomamente entre si, é importante que eles tenham IPs válidos, IPs que permitam que eles iniciem comunicação com outros dispositivos. E isso só vai ser garantido com a troca do protocolo internet, é um processo que está acontecendo hoje em dia. O outro cuidado é o cuidado com a segurança e com a privacidade. Então, hoje a gente já tem muitos problemas de segurança na internet. Os problemas de segurança na internet, muitos hoje são por quê? Porque os softwares são mal feitos, porque tem bugs, o pessoal não tem cuidado na hora de fazer os softwares, não tem uma cultura de desenvolvimento seguro. E daí a gente está trazendo outras indústrias que têm menos experiência ainda na hora de construir softwares para a indústria de computadores, para a indústria da internet. A gente está diminuindo, né, criando uma ponte entre diversos tipos de indústria automobilística, indústria de dispositivos eletrodomésticos, tudo tem computador dentro, todo mundo está desenvolvendo software para aquelas coisas. Não dá para deixar a segurança de lado nesses softwares. E tem a questão ainda da privacidade, né? Eu posso querer usar uma roupa que monitora meu estado de saúde e compartilha aquela informação com o meu médico. Mas será que eu vou querer que o meu empregador ou futuro empregador, ou que o meu banco, na hora de pedir um empréstimo, tenha acesso àquela mesma informação sobre o meu estado de saúde? Como que eu controlo esses dados? Ou até o caso da historinha, né? Como que eu evito que informações que poderiam ser legais e úteis, aí elas vazem
e sejam hackeadas e sejam usadas para o mal, né? Como que eu evito isso? Então, são preocupações que a gente tem que ter aí com a parte mais de infraestrutura, mais de criação das coisas. Eu, pessoalmente, espero que elas sejam resolvidas e que as coisas aconteçam bem, mas a gente tem que ter cuidado aí para a gente não ir para a gente não ter um Big Brother no futuro, né? O futuro não ser igual aquele livro 1984, né? Onde você tem um vigilantismo ou algo assim, né? Tem esse risco também associado com a internet das coisas, com a web das coisas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Dá para pôr o vídeo ou não? Não. Tá. Então era isso, gente. Obrigado. Opa! Olá, pessoal. Eu vou começar com uma boa polêmica aqui em cima do que o Antônio comentou. Dentro da internet das coisas, há uma discussão muito forte sobre como que a web pode ter um papel forte, né? Tem vários artigos dizendo que a internet das coisas vai acabar com a web, muita gente fazendo previsões nesse sentido. Mas o que a gente também começa a ver, uma das questões técnicas, eles comentam esse overhead técnico de comunicação, uma série de coisas que podem impactar a infraestrutura. Mas quando a gente vai para a prática, aí eu vou citar uns 2, 3 casos, uma startup agora americana, que se chama If Them That, que você pode conectar aplicativos e devices. Porque quando também o pessoal comenta de internet das coisas, até como a Yasu colocou no começo, que é um conjunto de atividades, todo mundo só olha para devices, o tempo inteiro olhando só para devices, né? Mas a verdade é que hoje todo mundo já está habituado com aplicativos e você precisa que, por exemplo, se você tem uma casa que já tem automação, que utiliza um sistema de automação dentro de casa e você quer ser alarmado ou você quer monitorar teu bebê em casa, enfim, mas você quer que isso seja compartilhado dentro de um Facebook, WhatsApp para você, ou enfim, você criar triggers com relação a isso, você não vai estar olhando só para devices. Então é muito bacana, tem esse site que chama IFTT, onde você pode criar já hoje e conectar as coisas que estão com você, seja os seus dispositivos, sejam os seus aplicativos, as suas redes sociais, os seus e-mails, e é muito bacana de entender como que a web pode ser importante, porque você já tem uma série de aplicações e você está juntando esses dois mundos. Bom, um outro caso, eu sou responsável pelo desenvolvimento de um produto de rastreamento de carga já há 10 anos, e onde a gente utiliza muito dispositivos de rastreamento que estão dentro das cargas, estão embarcados nas cargas, né? Geralmente, o Brasil sempre é avançado com relação à segurança, porque aqui acontece de tudo com relação a isso, o pessoal é bem criativo. Então, o GPS, por exemplo, não é uma solução já ideal para rastreamento de carga no Brasil já há muito tempo, porque o rastreador está num caminhão, então, de duas umas, os bandidos ou tiram um GPS de lá, ou eles trocam a mercadoria de cavalo, né, como eles chamam. E você colocar um rastreador dentro da carga é complexo, porque geralmente você não tem você não tem um sinal de GPS, você, enfim, precisa utilizar de diversos outros recursos para isso. Então, seja rede móvel, RFID, radiofrequência, enfim, uma série delas. E há 10 anos esse rastreador assim tem versões constantemente. E aí o que foi acontecendo? Com o tempo, a gente começou a ter que integrar isso com outros sistemas de vigilância. Sejam eles, por exemplo, também comum, né, a gente está na estrada, às vezes você vê uma carga que tem uma escolta atrás, eles já estão alarmando você que ele tem muita coisa valiosa, né? Então, foram começados a criar dispositivos para eliminar a escolta, por exemplo, né? São postes, pontos de checkpoint, enfim, com relação nas estradas, nas principais estradas aqui. Só que quando a gente vai começar a falar desse tipo de integração, o que acontece? Aí você tem dispositivos que vêm do mundo inteiro,
Existe esse debate de usar o Zigbee, enfim, quando a gente só fala de infraestrutura e a gente só está olhando essa internet das coisas com essa polêmica da web, com relação quando tem todo o ambiente sob controle, mas quando você tem que começar a misturar fornecedores, aplicações diferentes, eu acredito que a web vai ser a grande diferença, porque vai fazer com que a semântica seja realmente válida. Quem já trabalhou com hardware e está no mercado de hardware sabe que os protocolos ainda, no geral, são baseados em TXT ou para menos. Não há semântica alguma com relação a isso. Então, a minha provocação é essa, é a última história, é um projeto que a gente está tocando com a MIT, que eles têm um projeto chamado Promise Tracker, onde os cidadãos vão conseguir fiscalizar a infraestrutura de programas de governo. Então, a gente está fazendo isso em conjunto com eles, que eles estão desenvolvendo a aplicação mobile, mas é você passar perto de obras ou de pontos de alerta com relação à cidade, onde você vai ser alarmado disso e você vai poder oferecer atualizações, ou seja, a comunidade local vai poder debater sobre as obras, gerar um buzz aí com relação ao que está acontecendo ou não e comprovar o que está rolando. E, de novo, sem a web, esse é um outro caso, que é conectando diversos aplicativos e devices, você não tem como fazer. Bom, minha colaboração aí é essa. Obrigado, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Eu vim aqui para contribuir um pouco com esse debate, mas não vou falar com protocolos, não vou falar nada de que diz respeito à tecnologia, porque não é assim a minha praia no ponto de vista tecnológico, mas como usuário e como mercado, né? Então, acho que essa internet das coisas ela vai modificar muito o jeito como se faz negócios, o jeito como se cria empresas, o jeito como as coisas funcionam no dia a dia, e é um pouco desse impacto que eu gostaria de trazer para vocês, como que a internet das coisas impacta nos negócios, né? Então, por exemplo, quem que usa o WhatsApp aqui, por favor, levanta a mão. Olhem para o lado, por favor. Vocês já viram uma propaganda do WhatsApp dizendo assim, use o WhatsApp para falar com seus amigos? Já viram? Porque não precisa. Nós estamos vivendo um mundo em que as coisas que elas mudam realmente, a forma como as pessoas se relacionam, elas não precisam mais de propaganda. As pessoas descobrem, as pessoas usam. E as pessoas descobrem os usos mais bizarros do mundo, né, para o WhatsApp. Vocês já devem ter visto aquelas páginas do Facebook que mostram, né, os erros de digitação no WhatsApp e os estragos que isso pode acontecer na vida das pessoas. Então, assim, a forma como a tecnologia ela vem se incorporando e ela vai modificando a vida das pessoas, né, é sobre um pouco isso que a gente quer ver, como que a internet das coisas vai acontecer, né? E se você, esse exemplo do WhatsApp, eu acho que ele é legal, porque ele tem uma outra diferencial, que se você for ver o WhatsApp mesmo, ele não trouxe nada de novo. Concordam ou não? Quem que aqui, vamos fazer um túnel do tempo, quem que usou o Messenger? Olha só, também não estou mais sozinho, né? Eu, quando dou aula, assim, tem muita gente que não usou o Messenger. Então, se você fosse ver o Messenger, ele é o primo do WhatsApp. Irmão mais velho, tio, sei lá, né? Mas tem um parentesco muito próximo, né? Claro, mas é que é aí que as coisas vieram se incorporando, né? Então, quer dizer, se for ver, mas a comunicação entre duas pessoas abre a cam, né? Abre a cam, né? Vai aparecer lá do outro lado uma coisa, né? Então, quer dizer, essas coisas que o WhatsApp ele funciona, claro, ele integra o SMS, né? Ele tem uma adoção no Brasil muito maior. Pelo fato das operadoras estarem cobrando SMS entre outras operadoras, coisa que nos outros países não acontecia tanto. Então, o WhatsApp acabou não fazendo tanto sucesso quanto fez aqui, né, porque as pessoas começaram a utilizar um pouco mais. Então, eu acho que assim, a web das coisas ela vai modificar muito, né? Acho que é uma terra de muitas oportunidades, e era um pouco isso que eu queria falar aqui rapidamente para vocês, né? Então,
tem coisas que não têm a ver exatamente com a internet. Tipo, essa... Acho que foi censurado. Ó, censura, gente. Ó, vocês conhecem esse aplicativo? Ele é um aplicativo de sensor remoto, né, em que mostra o relacionamento com as pessoas, vai rolando, né, a coisa vai esquentando, até que chega um momento em que pá, o sutiã abre sozinho. Não é genial, gente? Genial! Isso sim é web das coisas. Sabe? Facilitando a vida das pessoas. Né? Fazendo a coisa acontecer de um jeito que o fluxo... Né? Então, é óbvio, se tu for ver o batimento cardíaco de cada um, né, vai mostrando, então, pelo batimento cardíaco, chegou o momento, né, das coisas acontecerem. Né? Então, acho que assim, é um exemplo de como tem coisas ainda a serem solucionadas em que um pouquinho de criatividade e um nerd atualizado perto pode fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que essa é a grande história da internet das coisas, o mundo de oportunidades que acontece e que vem por aí. Né? Eu vou mostrar esse outro exemplo aqui, vamos ver aqui, a gente vai tentar ver se vai funcionar tudo direitinho. Acho que esse exemplo é legal, porque ele, primeiro, ele é feito no Parque Tecnológico da Bahia, certo? Lá na fundação da tecnológica dentro do Senai lá da Bahia, certo? Ele é um vídeo hoje que está no Kickstarter, né? Uma plataforma de crowdfunding americana, né? Que o pessoal passou algum tempo prototipando aí esse MovePack. Né? Você pode deixar o áudio baixinho aí, não tem problema para o pessoal ficar vendo. Né? E olha só o MovePack. É uma mochila que vira skate. Né? Ó, sensacional o feedback do usuário aqui. Ó, né? E ele tem um dispositivo aí, tá vendo? Que é o tipo de um mouse, de uma coisa que o cara controla a velocidade, ó, a direção. Né? Então, tu imagina, isso aqui necessariamente, eu não sou técnico, mas isso aqui eu acho que não está usando a internet especificamente entre um e outro. Mas essas coisas todas interligadas, elas vão usar a internet e vão revolucionar muito do trânsito e vai ter muita coisa que vai poder acontecer por conta disso. E acho assim, esse caso ele é muito legal por ser um caso nacional. Né? Quer dizer, então mostra assim, que a gente não está... Aqui, lá na SPM, eu tenho um curso chamado Laboratório de Startups, que eu digo, não me venham com mais um aplicativo para pedir comida. Sabe? Porque os aplicativos vêm assim, para achar vaga em estacionamento. Sabe? Tem vários, gente. Todos os alunos chegam lá e acham que vão, sabe, mudar o mundo com um novo aplicativo para pedir comida pelo celular. Né? Então, acho que assim, está na hora da web das coisas, na minha opinião, ela empowerment para vocês, desenvolvedores, criativos, resolverem coisas mais importantes do que pedir comida pelo celular. Porque a gente já pede pelo telefone, pede por SMS ou vai no restaurante comer. Quer dizer, tu tem outras formas de resolver alguns problemas. Está na hora da gente se dedicar, na minha opinião, a trabalhar com temas mais importantes. Então, acho que essa é uma provocação aí com relação à web das coisas. Então, tem muita... Olha o problema da água. Eu vim para São Paulo há 14 anos, era a terra da garoa. Sumiu. Não existe mais, gente. Quem mora aqui sabe, não chove. Entende? Então, tem que ter alguma coisa que faça esse negócio funcionar. Sabe? Seja para resolver os rios, seja para que as plantas cresçam de novo, seja para que provoque chuva, seja para que desanilize a água lá do mar. Entende? Tem problemas muito graves para serem resolvidos. Eu acho que assim o desafio aqui, a provocação, é que vocês possam estar pensando nesses grandes problemas. Olha o problema do lixo, né, o problema do trânsito, né, o problema mesmo desse modelo de desenvolvimento baseado em carros, em consumo, né, que esse negócio não vai levar muito longe. Quer dizer, a gente precisa desenvolver outras soluções para esse mundo aí em desenvolvimento, no sentido desse mundo acelerado, né, mas eu acho que é a hora da gente pensar em coisas assim mais para o futuro mesmo, para a vida das pessoas, e sem perder a questão da própria
diversão, vamos dizer assim, de tudo. Eu vou trazer mais um exemplo, é o último aí, para não ter problema no tempo, né, que é esse projeto aqui do Kickstarter também. Acho que o Kickstarter ele é legal de destacar, né? Aqui no Brasil tem o Catarse, tem outros sites. Ele é uma plataforma interessante para que vocês possam testar com o mercado a aceitação das ideias mais malucas possíveis. Sabe? Então, isso é bacana. A gente está vivendo um mundo em que tu pode botar na web amanhã: olha, eu quero fazer uma coisa assim, assado. Quantas pessoas comprariam? Quantas pessoas vão fazer? E aí eu trouxe, para terminar essa minha provocação e a gente começar o debate, esse caso aqui. Né? Então, o cara ele estava pedindo $5.000. $5.000. Olha quanto que ele já arrecadou. $200.000. Certo? Olha só o que ele criou. Uma lâmpada vela. Olha só. Muda de cor, olha só. Olha só que tem os aplicativos aí que rolam para te mudar a cor. Ó. Até aí parece uma coisa mais ou menos, tá? Bonitinha, né? Mas olha só. Começa a usar elas em grupo, né? Então tu começa a combinar e ter coisas diferentes, né? Começa a poder fazer efeitos de luz, então, né? Tu começa a programar nas APIs em cima para te poder criar coisas e novos usos, né? Que sejam para isso. E o mais incrível, né, gente? Tu assopra e ela apaga. Então, isso, sabe, cria uma magia nas coisas, sabe? Às vezes a gente está querendo coisas que nos encantem de uma forma que a gente não sabe que a gente estava precisando de um negócio desse, né? Só que a vida que a gente está, olha só, se transforma com tecnologias que são simples, são criativas, né? São super acessíveis, né? Que hoje eu acho que elas podem ser feitas não só por essa tecnologia da web das coisas, os protocolos e tudo, mas também pela web que faz com que tenham sites como crowdfunding, que tenham aplicações como e-commerce, que fazem com que as pessoas possam apoiar esses projetos à distância com o seu cartão de crédito, né? E acho que é isso que faz a web ser mais divertida mesmo, né? E faz com que a gente possa viver esse mundo de experiências, né? E o meu recado final é isso, eu acho assim, vivemos num momento cheio de oportunidades, né? Então, assim, eu trouxe 2 ferramentas só para destacar, né? Uma que é o do Design Thinking, né? Na questão de centra no usuário, inventa, tenta, prototipa, né? Faz no papelão, no papel, vai para a rua, mostra, põe um vídeo no YouTube mostrando a tua ideia, quem que pode te ajudar a tua ideia, porque hoje tem muitas pessoas tão malucas quanto você, querendo parceiros para fazer o negócio acontecer, né? Então, eu acho que essa história do Design Thinking é legal. E o modelo de negócios aí do Osterwalder, do Canvas, né? Que mostra que as coisas todas precisam estar integradas, a parte do cliente, a parte financeira, a parte de gestão, a parte de tecnologia, e eu vejo aí a internet das coisas como uma super plataforma para empreendedores criativos, né? Botar o Brasil aí como líder de um processo, né? Inovador de novos produtos que façam a diferença na vida das pessoas. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado. Gente, agora a gente tem 15 minutos de debate. Quem quer começar o debate, pode ficar à vontade. Tem pergunta? Alguém quer fazer alguma adição? Tá bom, vocês não falam. Bom dia, meu nome é Igor, eu sou da Universidade Federal de Alagoas. Todos vocês praticamente falaram, teve uma constante que é semântica. Então, eu queria saber como é que está o desenvolvimento disso em Web das Coisas. O W3C tem um grupo que está aplicando semântica em sensores, com o objetivo de facilitar a conversa entre os sensores para responder na interface para o usuário a interação
com esses sensores já automatizada pela semântica, né? Na minha visão, que eu sempre vou puxar a sardinha para a web, é uma ferramenta que tem um potencial enorme de resolver vários problemas, inclusive problemas de padronização, porque a gente não tem protocolo ainda para conversar com o hardware que seja padronizado. E então, eu acho que vai ser muito importante para o futuro da internet das coisas que esses conceitos de semântica sejam aplicados aos sensores e a tudo mais que troca dados na internet, com a ajuda dos agentes inteligentes, para você conseguir criar uma troca de dados mais eficiente, porque, no final das contas, a gente está falando de troca de dados, né? Então, quanto mais eficiente e direcionada seja essa troca de dados, mais fácil vai ser para as coisas darem a resposta certa para o usuário. Tem uma aplicação para a web das coisas para resolver o problema das perguntas no evento. Ó. É uma oportunidade já. Né? O cara clica, é ele que fala. Alô, oi. Meu nome é Miguel, eu sou desenvolvedor web e achei interessante a junção eu não lembro o nome de vocês, desculpa, mas falou da questão da segurança, né, que eu acho que é um ponto muito importante para se preocupar aí, referente a isso. E aí depois o projeto do sutiã que abre, né, você imagina alguém hackear esse sutiã, a pessoa está na rua, e, enfim. Mas aí eu fico pensando se alguém já tem alguma reflexão sobre como as instituições que fiscalizam os produtos, você tem na internet das coisas uma coisa crescente, é o caso de ter um analista de rede no Inmetro, como é que as instituições que fiscalizam isso vão lidar com essa evolução? Eu acredito que a questão da privacidade, ela inclusive é o grande obstáculo, acho, para difundir hoje essas tecnologias e para as pessoas adotarem com relação a tudo que está aí. Mas existem vários consórcios já trabalhando com relação a isso. A gente já tem tecnologia pronta para isso. O grande problema é a indústria do hardware entender isso. Para você ter uma ideia, assim, é igual a gente pegar a questão de câmera IP. Câmera IP, por muitos anos, ou câmera analógica, no geral, para segurança de locais, o processador sempre foi muito pequeno, né? E de um ano para cá, com essa tendência que todo mundo sempre falou, cloud, 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 vamos jogar tudo para cloud, processar tudo em cloud, fazer... Aí todo mundo viu, pô, agora está inviável, a gente não tem mais infraestrutura, agora vamos aumentar o processamento do hardware em geral, para a gente começar a processar tudo em loco, né, dentro dos devices. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente tem processamento, e eu acredito que é uma tendência suficiente nos dispositivos para suportarem criptografia, uma série de tecnologias que a gente já tem. Mas, com certeza, eu acho que, em breve, nas escolas, as crianças que não estudam privacidade já deveriam estar estudando, não só por conta de dispositivos, mas a gente vai ter que começar a manusear chaves de criptografia, uma série de coisas como essa. É isso que eu acredito. Acho que a gente precisa... Eu vejo pela questão da oportunidade. Acho que vai ter ainda muita oportunidade a ser trabalhada como essa que você falou, né, que precisa trabalhar todos os aspectos de tudo. Então, acho que é uma boa ideia ter esse tipo de... São problemas que vão começar a acontecer e se materializar na prática mesmo. Né? Só acrescentar que isso não é uma questão que não está madura, né? Como ele falou, os protocolos básicos de segurança tal, estão tudo bem, então ok, todo mundo conhece, boas práticas de desenvolvimento todo mundo conhece, também todo mundo, estou exagerando, mas enfim, elas estão aí. Agora, a própria questão de privacidade não é uma questão de você fiscalizar ou usar uma boa prática, é que não tem uma boa prática, não tem não está bem definido pela sociedade o que é aceitável e o que não é aceitável. Pega até as questões que a gente usa hoje na web, né? Eu uso o Facebook, eu uso Gmail, tem gente que acha um absurdo, porque, serviços gratuitos,
Quem está pagando? Não tem preço, o produto é você, né? São suas informações pessoais que estão sendo usadas para fazer dinheiro ali de algum jeito, né? São seus dados pessoais que estão sendo repassados a outras empresas, tal. Tem gente que não tem conta no Facebook, tem gente que não, porque não vou colocar meus dados pessoais lá, tal. Não é o jeito que eu penso, mas as pessoas pensam de formas diferentes, entendeu? Sobre o que é aceitável ou não em termos de privacidade. É uma discussão que tem que ser feita na sociedade e já tem que ser feita por conta da web e das aplicações convencionais. Já é uma questão séria hoje e é uma questão que vai ficar cada vez mais séria com a internet das coisas, com a web das coisas. Só para complementar, assim, lembrar que o fundo de estudo é troca de dados. Tem até uma lei de proteção de dados pessoais que acho que está em tramitação desde 2009, nunca foi aprovada. E aí o problema não é nem a internet das coisas, né? Eu estava lendo que a Receita Federal agora vai monitorar a cidade que você vai, o voo que você pega, os passeios que você faz, para você ser melhor selecionado na alfândega. Então, na hora que você for para Miami, é possível que você caia numa malha fina no aeroporto. Essa questão da privacidade ela é muito maior do que só a internet. Mas, com certeza, a gente pode pressionar por um consenso até para proteger quem desenvolve, quem quer trabalhar com empresas que fazem troca e venda de dados, que são os data brokers, é um modelo de negócio também. Então, isso precisa ficar claro para todo mundo. Bom dia, eu sou o barbeiro do Hotel Urbano lá do Rio de Janeiro e eu vou tocar no assunto porque vocês passaram rapidinho sobre biohacking. Acho que tem, não sei se chega a fazer alguns anos, já passou de um ano, eu vi acho que foi um desenvolvedor alemão que ele implantou uma placa de Arduino no braço para poder fazer medições melhores dos sinais vitais dele, esse tipo de informação física mesmo. Na época que eu vi isso, minha cabeça meio que explodiu. Meu Deus, daqui a pouco a gente está virando o universo de Deus Ex da vida. Deus Ex é um jogo de videogame, caso vocês não conheçam. E assim as coisas foram evoluindo. Fui vendo melhores próteses de braço, cientistas desenvolvendo exoesqueletos para construção, e eu não sei se vocês estão acompanhando um pouco disso, mas onde vocês acham que isso vai parar e se isso de alguma forma se encaixa na discussão que a gente está tendo aqui, dessa evolução de dispositivos ajudarem a humanidade e assim vai? Eu vou fazer as duas perguntas ao mesmo tempo para dar tempo. Então, três perguntas. Sou o Richard do Hotel Urbano. Eu tive presente no eMasters de Android e falando sobre os dispositivos, né? Que tem o Android ADK, tem o Intel Galileo, tem o Arduino Nano, todos esses dispositivos. O quanto vocês acham que tem que evoluir muito, se está ainda engatinhando, ou que direção ele tem que tomar, como que está a integração hoje com a internet das coisas? É uma questão aí a levantar. Quatro perguntas, então. Até chegar nele. Até chegar nele, né? Bom dia, meu nome é Christopher, sou de São Carlos do interior e eu trabalho com IoT também, e uma das dificuldades que a gente tem nos nossos projetos é hardware. Como vocês comentaram, o protocolo de informação, de como tratar a segurança disso daí, e trabalhar com a informação é complexo. E uma coisa que a gente vê que impacta muito no Brasil a gente tem a parte de desenvolvimento aqui, mas a parte de hardware, ainda a parte de engenharia da coisa mesmo, ela não sai por si só. Então, a gente acaba tendo que apelar e procurar hardwares específicos, ou mesmo utilizar um Arduino ou um Raspberry Pi para conseguir fazer essas coisas. Teria uma lei, alguma forma como a gente conseguisse trazer com que os equipamentos que são desenvolvidos lá no exterior, dessa parte de trabalhar com IoT, trazer para o Brasil assim, de custo mais abaixo do que o especificado? Porque você vai comprar pelo eBay, você paga lá uma balança de precisão, por exemplo. Você senta na cadeira, a balança mostra para você quanto que você está pesando, fala para você todas as informações do seu corpo, numa cadeira. Só que isso daí você paga $20, $30. Agora, por exemplo, vamos expandir isso, por exemplo, vamos colocar em centros de
pessoas que trabalham com terceira idade, por exemplo, que é super importante. A gente não consegue trazer esse equipamento para cá com facilidade. E se você for fazer esse equipamento para cá, o custo é muito elevado. Aí é onde a gente acaba sendo meio que mordido pelos gringos, entendeu? Aí eu queria ver com vocês como é que a gente pode fazer para resolver esse problema. Vamos fazer um lote, então. 3, a gente responde, mais 3 depois. Bom, eu vou responder, acho que as 3 juntas, fazendo o inverso. Sobre a questão de hardware no Brasil, realmente não há muito incentivo, enfim, mas isso é na indústria no geral, e aí o papo vai virar, acho que, economia. Mas no geral, eu acredito que tem um movimento agora, assim, mas já há um bom tempo, de hardware livre, né? E isso é muito interessante de estar acompanhando. E cada vez está mais barato de conseguir microchips, enfim, tudo que você quer de fora. Então, uma coisa é você conseguir construir isso aqui, outra coisa é você colocar isso numa linha de produção, que aí o papo vai um pouco na linha que você comentou. Mas, pelo que eu tenho visto aqui, em São Paulo já tem um polo de indústrias de hardware, de produção de placa e tudo mais, mas como o mundo todo está se movendo, as pessoas estão desenhando no seu país e mandando para a China, né? Então, eu acho que esse é um problema geral, assim, se for em linha de produção com relação a hardware. Sobre Android e etc., assim, eles são dispositivos muito bacanas, já estão extremamente evoluídos, suportam protocolos no geral. Internet das coisas aí uma camada, uma coisa assim, uma especificação técnica, né? Essa questão da comunicação entre aparelhos, então isso está super evoluído e cada vez mais com mais processamento, mais coisas, enfim. E aí a pergunta dele, que ele falou de colocar placas aí, encorpar isso no corpo de forma geral, né? A última TechCrunch que teve agora em São Francisco, 2 semanas atrás, o maior número de startups eram relacionados a startups que estavam criando soluções para serem investidas, né? Se não me engano, tinham mais de 80 startups só com soluções para isso. Cara, eu também tenho medo. Eu não sei onde isso vai parar, não. Eu acho que quando a gente tiver com relação, por exemplo, uma deficiência, alguma coisa assim, eu acho bacana, mas eu tenho muito medo com relação ao uso como remédios, esse tipo de coisa, sabe? Que há 50, 60 anos atrás os pessoais identificavam, você tem algum problema, você vai tomar esse remédio aqui, ó. Sei lá o que isso vai dar com você, né? E acho que isso é uma coisa que tem que tomar cuidado mesmo, porque as pessoas podem começar a querer resolver muitos problemas aí colocando placa aí nas pessoas, né? Acho que isso não é legal, não. Eu concordo que é perigoso, mas o medo faz parte da vida, né, gente? Se fosse assim, nós não íamos botar o fogo, né? Tinha que falar todo mundo, isso aí o pessoal vai se queimar, não vamos fazer, né? Então, assim, eu acho que a gente está num caminho aí meio sem volta, né? Que espero que a gente tenha bom senso, né, com relação às coisas. Acho que um pouco de medo é natural, né? Mas é o que eu digo. Você perguntou no final, você acha que pode fazer um mundo melhor? Eu sou assumidamente tecno-otimista, né? Acho que a tecnologia vai melhorar a vida das pessoas, vai aumentar a qualidade de vida, vai fazer com que as pessoas alcancem o que elas sonham, seja ser músico, seja ser artista, seja ser desenvolvedor, né? Eu acho que a tecnologia acaba acelerando isso. Eu acho que é isso que vai acontecer, né? Espero que a gente tenha bom senso no uso disso. Eu acho que o que tem possibilidade da tecnologia alcançar e fazer acaba acontecendo. Tipo, não tem jeito, não lembro a palavra, não sei falar essa palavra mais, ó, inexorável, devagar assim sai. Sim, tem um monte de coisa que, por razões políticas, religiosas, sei lá, o pessoal tenta proibir, tenta coibir e tal, acaba acontecendo uma hora ou outra. Então, essa coisa de implantes, tal, isso vai acontecer de tudo quanto é jeito. Já existem coisas, tem coisas legais já. Outro dia eu vi um negócio, era um aplicativo de iPhone junto com um implante, conseguia medir o nível de glicose numa das camadas da... Não era a que eu vi, era numa das camadas da pele, era interna. O Google tem agora já para lente de contato que pega a glicose e mostra o nível de insulina em tempo real.
Então, o que eu vi, o cara tinha inventado um implante que ele liberava a insulina aos poucos de acordo com o nível da glicose. Então, o cara não precisava ficar controlando o que ele comia, injetar a insulina de acordo e tal. O implante já cuidava disso. O cara botava lá uma cápsulazinha que durava algumas semanas e estava tranquilo, entendeu? Podia comer o que ele quisesse à vontade. Então, isso vai acontecer. Sobre os hardwares abertos, eu acho que o movimento de hardware aberto eu acho fantástico, no sentido de permitir difundir a tecnologia. Talvez a pergunta do colega do lado de lá, que eu não lembro mais quem foi, seja uma parte da resposta do colega do lado de cá, né? Quer dizer, esses hardwares abertos, coisas baseadas em Arduino, coisas baseadas em... O Arduino, você tem um projeto do hardware dele, você tem um projeto do processador, você tem o VHDL dele, qualquer um pode construir o processador Arduino, né? Com um pouco de conhecimento, pode mudar o projeto do processador, né? Além do projeto da placa, o projeto de tudo. Então, é uma coisa que facilita o aprendizado, facilita o domínio da tecnologia. É uma coisa que a gente devia estar ensinando nas escolas, aí, nas escolas para as crianças, né? Aprender a programar hoje, eu acho que tinha que ser alguma coisa junto com matemática básica, lá desde o pré-primário, entendeu? O camarada tinha que começar a aprender... sei lá, com bloquinhos, com coisa, aprender técnicas de programação, né? Daí a gente vai ter uma evolução no futuro, né, nessa história de desenvolvimento de tecnologia nacional, né? Porque agora a questão da importação é como ele falou, né? É uma questão que não é só a internet das coisas, na computação, na informática em geral e em outras áreas, né? A gente tem um problema aí de falta de estratégia, talvez, e de impostos um pouquinho altos em alguns setores aí que acabam mais atrapalhando do que ajudando, do que protegendo. Só com a história do hardware, eu queria fazer, entre aspas, propaganda para te procurar o pessoal lá do robolivre.org, lá do César, de Recife, né, que fala com o Henrique Forest lá, né, porque eles lá estão fazendo robôs humanoides que jogam futebol e, se não tem, eles inventam. Sabe? E acho que aí é o caminho. Acho que pelo lado da importação, essa aí não vai rolar, na minha opinião. Eu acho que é mais fácil a gente ver como uma oportunidade da gente hackear a tecnologia nacional livre para poder fazer o que precisa ser feito. Essa vem sendo, né, incentivar o empreendedorismo nas incubadoras, nos parques tecnológicos, pegar recursos da FINEP, né, botar para rodar. Eu acho que é por aí que a solução passa por aí, na minha opinião. Gente, agora mais 3 perguntas finais, lá no fundo aqui e aqui na frente, que já... Ele lá depois, se ele precisa... Boa tarde, meu nome é Tiago, eu trabalho na Startup Convênia. Eu vi que o tema ele tem diversos benefícios, diversos receios, e assim, eu sou desenvolvedor front-end. E hoje, ainda a gente sofre com alguns interesses de empresas grandes, como a Microsoft, que a gente às vezes... vai fazer um trabalho para uma instituição que obriga que a gente faça o site para IE. E, às vezes, a gente também tem um problema de fazer o aplicativo e não conseguir programar em um computador comum para iPhone. Então, todos esses interesses acabam atrapalhando, às vezes, a evolução. Eu queria saber, assim, não é uma pergunta técnica, mas uma pergunta até para a nossa classe de desenvolvedores, apoiar mais a causa. O que a gente deve fazer, qual que é a pressão que a gente deve exercer para que a tecnologia evolua de uma maneira contínua. Porque o Brasil, infelizmente, assim, quem paga mais manda no negócio, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar em inverter isso. Mostrar que a tecnologia evoluindo, todo mundo ganha com isso, tanto com acessibilidade, segurança, inovação. Eu queria saber se tem algum fórum ou então alguma ideia assim de pressão para que essa tecnologia evolua mais rápido. Sobrou, né? Não, estou brincando. Vamos fazer o bloco. Eu vou responder essa, aí depois mais uma aqui. E tem aqui um rapaz lá da ponta. Lá, ó. Isso. Eu vou só responder essa, porque essa tem muito a ver com o trabalho do W3C. A gente está numa força-tarefa mesmo para conseguir mais desenvolvedores trabalhando nos working groups do W3C. A pressão toda de participar dos working groups do W3C e de desenvolver as tecnologias, ela parte dos desenvolvedores. Quando o desenvolvedor mostra que a web existe não só para fazer site, para vender, que a web existe para integrar pessoas e processos, aí existe um interesse de que o desenvolvedor
participe na construção desses padrões. É muito importante isso, porque só desenvolvendo e fazendo cada vez melhor é que vocês vão mostrar que a web é importante. Eu cito muito o exemplo da China, porque a China tem vários filiados nos working groups do W3C, e a participação dos chineses no grupo de HTML5 é tão alta e tão intensa que eles têm um grupo de HTML5 em chinês para discutir. Tem mais de 1000 pessoas da China participando do grupo de HTML5 do W3C. Então, isso é muito significativo, porque a China é um país que está se desenvolvendo, eles estão puxando tecnologia. Recentemente, o Baidu fez um IPO na Bolsa e bombou, tem valores absurdos, assim, é um concorrente forte do Google. Por quê? Porque a China realmente está investindo e entendeu que a web não é só uma plataforma para construir sites. A web é uma plataforma para integrar pessoas a processos, e que isso pode ser inovador, divertido e gerar muita grana. Então, assim, é importante que vocês, que são os desenvolvedores, puxem esse desenvolvimento para o alto. Quando mandarem fazer o site, faz o site também, mas faz questão de mostrar que vocês fizeram com os últimos padrões, de onde vocês tiraram, que vocês utilizaram as últimas APIs, que a integração de uma API de áudio com um computador, com a câmera de um computador e com o microfone de um computador, ela se dá porque vocês usaram uma ferramenta padronizada, que é uma ferramenta que, porque ela se baseia em padrões que estão abertos, estão livres, é uma ferramenta melhor do que as outras. Eu acho que só assim que a gente, na verdade, vai conseguir convencer o mercado e quem manda e quem tem dinheiro. E também ficar rico, né, gente? Porque ninguém merece. Bom, vocês querem falar alguma coisa sobre essa pergunta? Cara, tem um movimento que eu acho que revolucionou muito, que é o software livre, né, na classe dos desenvolvedores. A gente já conseguiu muita coisa, padrões abertos, software livre, hardware aberto. Eu acho que essa é a solução da classe. Bem rápido. Agora mais só duas, lá e aqui. Não, aqui, ó, ela e ele. E acabou. Olá, eu sou o Fernando, trabalho na Ixeda, que é uma empresa de aceleração de conteúdo na internet e segurança também. A internet, para a gente, a visão de internet das coisas, o pessoal da área técnica, é um terreno de oportunidades, principalmente na área de segurança. Vou citar dois fatos. Um é que, há um ano atrás, um ano e meio, a gente viu um hacker parar um marca-passo à distância de uma pessoa. Isso foi uma prova de conceito que aconteceu num fórum de segurança. A segunda coisa é que o que a gente lida mais diretamente é que a quantidade de bots em cima de coisas, coisas autônomas, tipo câmera IP, que são usados para fazer ataques ou roubo de dados, é bem maior do que a gente imagina que tem aquele hackerzinho que está lá mexendo, tentando brincar e fazer coisas. Então, existe um terreno de oportunidades na área de segurança, principalmente de internet das coisas, que é para o pessoal que está achando que não é viável, que tem um terreno de oportunidade para acontecer. Não tem pergunta, eu vou poupar vocês aí. O cara morreu, o cara da prova de conceito ou não? O cara... Oi, meu nome é Mariana, eu sou designer a maior parte do tempo numa agência de desenvolvimento, e minha pergunta é justamente sobre isso, sobre design, porque hoje tem essa facilidade do crowdfunding, todo mundo pode lançar o seu projeto a qualquer hora sem necessariamente saber alguma coisa, né? E a gente vê, às vezes, coisas muito legais, funcionais, mas que não são bonitas, não são práticas, que nem o exoesqueleto que ele falou. É super legal, super inovador, porém, você não imagina alguém andando com aquilo na rua de verdade, porque é medonho. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, tipo, o que vocês acham sobre a importância do design dentro disso. A minha opinião, desculpe, eu tenho uma outra visão de design que você. Se a pessoa está na cadeira de roda, nunca andou e está andando na rua, gente, pelo amor de Deus, é o milagre da vida acontecendo, sabe? Isso é lindo, entendeu? Essa é a beleza da coisa, né? A estética não tem a ver com design, né? O design tem a ver com coisas que funcionam. O design são coisas que dão certo, que as pessoas usam, né? Estética e design
não são assim, são primos, né? Não, essa é a minha visão, desculpa. A estética, segundo o design, é que fez com que a pessoa andasse. Essa que é a questão. Não é o conceito de design que eu acho que você deve ver. O design é o que faz funcionar, né? Depois a estética, a beleza, pode vir depois como resultado disso, né? Mas assim, o design é o que viabiliza. Eu vou falar essa que eu não resisto, porque eu sou formada em desenho industrial, né? Então, eu acho que design não tem nada a ver com estética. Design é projeto. Leonardo da Vinci foi o primeiro designer que existiu. O designer, ele pensa do começo até o final, de maneira funcional, assim. O que eu vejo os designers falando muito em estética e pouco de código. Eu gostaria de ver os designers andarem mais com desenvolvedores, conversarem mais sobre as possibilidades, porque muitas vezes você vê o designer limitado porque ele não sabe o que uma tecnologia faz. Não estou falando que você precisa aprender a codar, mas que você precisa conhecer as possibilidades. Então, acho que é isso. Cara, eu sou engenheiro, então, para falar sobre estética... eu não sou especialista, mas eu vou me arriscar a falar uma coisa aqui. Assim, eu comecei a aprender a dirigir num Fusca. Fusquinha do meu pai e tal. Tive umas aulas na Kombi também nele depois. E depois de um tempo eu comprei um carro. Meu primeiro carro foi um Santana e tinha direção hidráulica, né? Legal, tal. Mas o acelerador era um cabinho ainda que ia lá. Aí, depois, o segundo carro que eu comprei, ele tinha um acelerador eletrônico, né? Era um potenciômetro ali no acelerador, tal. Já o motor já não tinha mais carburador, era injeção, tal. Agora eu comprei, eu estava vendo aí, estava fazendo um test drive no carro usado de um colega lá que estava querendo vender para mim. Tinha direção eletrônica, né? Puta direção macia, né? Injeção multiponto, né? Muito legal. Assim, cara, continuou tendo um volante lá, continuou tendo pedal de acelerador e a alavanca de câmbio. Eu não tive que aprender a dirigir de novo para sair do Fusca e ir para o outro carro. Agora, o que a gente vê hoje, muitas vezes, nas interfaces dos softwares e dos sites, é o contrário. O camarada, a tecnologia que está lá por trás e a funcionalidade não evoluiu porcaria nenhuma. Tá tudo a mesma coisa. Pega aí versões novas de sistemas operacionais e tal. Só que daí você tem que aprender a usar tudo de novo. Eu parei de usar o Office da Microsoft quando eles lançaram a interface nova. Foi que eu parei definitivamente e fui para o LibreOffice. Eu tentei por um mês usar aquela interface nova. Tentei achar de tudo quanto é jeito de informação para voltar para a interface antiga. Eu não conseguia, me adaptei a todos os bugs e problemas que tem o LibreOffice e as pessoas costumam reclamar dele. Aí eu fico feliz com ele hoje em dia. Então, assim, eu acho que essa questão da funcionalidade realmente tem que vir em primeiro lugar. E a estética é uma questão relativa, né? Uma questão, eu me olho no espelho e acho bonito, quase ninguém mais acha. Entendeu? Esse é um problema, você se acostuma com as coisas, entendeu? A gente brinca também, né? No nosso curso de engenharia lá, tinha 2 meninas na sala, elas foram ficando cada vez mais bonitas ao longo dos 5 anos. Ó o machismo, ó o machismo, ó o machismo. Machismo. Tá. Se fosse um curso só com meninas... Censura. Censura aí. Censura, que não pode machismo. Já bastou o sutiã, já deu. Internet, esse tipo de coisa vai desligar o microfone daqui uns dias. Falou palavras erradas, mudo. A gente vai se acostumando com as questões estéticas, né? Mas a questão de funcionalidade é fundamental, né? E as interfaces elas têm que ser funcionais, elas não podem mudar de uma hora para outra de forma que as pessoas não saibam usar, né? Isso é bastante complicado. Eu vejo isso muito por aí. Então, gente, eu vou fechar agora o debate. Aproveitem a WebBR, vamos impulsionar a web para frente, vamos ficar muito bom e rico. E aproveitem a WebBR, porque está demais essa WebBR, sério mesmo.